Eu vou pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 18. João 18. Eu quero ler do versículo 1 até o 14º. Evangelho de João, capítulo de número 18. Desde o início da semana eu estive orando e pedindo para que Deus trouxesse um texto para que eu pudesse refletir nessa noite com os irmãos e irmãs. E esse texto do Evangelho de João, capítulo 18, que está dentro do contexto da entrada triunfal de Jesus e os passos, os acontecimentos que vão sucedendo até a crucificação e ressurreição de Jesus. E esse texto falou profundamente comigo. E eu queria lê-lo. Eu vou ler até o versículo 14, porque os versículos 12 e 13, apesar de estarem em uma perícope diferente, ela faz parte do mesmo contexto, e eu achei muito importante para a nossa reflexão hoje também. E ele diz assim, o texto bíblico: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Amém. Até aí. Jesus é o nosso Senhor e o modelo no qual nós devemos nos espelhar durante toda a nossa jornada de vida. Quando nós falamos sobre o comportamento humano, a forma de viver a vida, nós precisamos buscar viver segundo o exemplo de Jesus. E viver segundo o exemplo de Jesus relatado nos Evangelhos. Os Evangelhos mostram de maneira diferente, numa leitura própria de cada comunidade, de cada evangelista, aquilo que Jesus fez durante a sua vida, durante o seu ministério. Nós temos 4 evangelhos no cânon bíblico, para que os 4 evangelhos possam ser complementares, mostrando quem é Jesus. Mostrando a figura de Jesus como Filho de Deus, mostrando a figura de Jesus como servo, o Cristo, o Messias, que se faz homem e ao se fazer homem serve aqueles que estão ao seu redor. A figura do Cristo encarnado mostra a figura de um Deus que se faz homem, o que foi muito difícil para a comunidade judaica entender e aceitar. Porque ter uma imagem de um Deus todo-poderoso, que se assenta no trono, que governa, que reina, que está acima de todos os homens, se fazer humano, era inaceitável na compreensão deles. Por isso Jesus foi acusado de blasfemar
ao dizer que era o próprio Deus. Por isso, havia uma perseguição religiosa à pessoa de Jesus, porque ele se declarava Deus. E quando os evangelistas vão mostrando que de fato Jesus é o próprio Deus encarnado, nós chegamos nesse texto que está inserido na Semana da Paixão, que mostra o momento em que Judas, junto com os soldados, vão até Jesus para prendê-lo. E esse texto me despertou a reflexão pela forma como Jesus lida com todo esse momento complicado, dramático, no seu ministério público. O momento da sua prisão, o momento em que ele é abordado de uma maneira injusta, porque ele foi buscado sem uma forma correta de um julgamento, sem ser intimado, mesmo na cultura judaica, como deveria ser alguém que seria sentenciado, ou pelo menos julgado diante de um crime possivelmente cometido. Não houve para ele nenhuma forma correta para levá-lo preso. Mas mesmo assim, Jesus vivenciou aquele momento e entendeu que era o sofrimento pelo qual ele precisava passar. E esta foi exatamente as palavras dele para Pedro, né? Olha, guarda a sua espada na bainha. Espada aqui é uma faca que se usava no período pascual, era uma faca utilizada pelos judeus para poder fazer toda a celebração da Páscoa. E ele diz, olha, guarda ela na sua bainha, porque cabe a mim beber o cálice, e o cálice é sofrimento, o cálice é o da dor, o cálice é o da angústia que o meu Pai me deu, então eu não posso negar a isso, eu tenho que passar por isso. Jesus, ele aceita, ele se mostra pronto para viver aquilo que o Pai permitiu para a sua história de vida, enquanto homem aqui, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. A imagem de Deus que se faz homem e que aceita o seu caminho de sofrimento, que aceita passar pelas suas lutas e dificuldades, aquilo que a vida lhe apresenta. Quando eu falo que nós temos Jesus como nosso modelo, Jesus como nosso exemplo, Jesus como um paradigma para a nossa vida, uma das coisas que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui, é que quando olhamos para a mensagem do Evangelho e entendemos que Jesus enfrentou todo o seu sofrimento por amor de nós, nós também podemos e devemos buscar nele a graça e a força necessária para enfrentarmos os nossos sofrimentos por amor a Ele. Assim como o nosso Senhor Jesus sofreu, e sendo Ele justo, perfeito, nós que somos falhos e imperfeitos também sofreremos. Se Ele perfeito, Deus, passou pelas lutas e dificuldades, nós seres humanos, falhos, limitados, também passaremos por sofrimentos. E como lidar com esse sofrimento, buscando em Deus graça e não perdendo de vista, não perdendo nas nossas relações, na nossa comunhão com os outros, na nossa comunhão com Deus, a esperança que nós precisamos estar sempre nutrindo através da pessoa de Jesus. Porque quando nós olhamos para esse texto, o texto ele vai apresentando cada momento. Ele fala assim, olha, Jesus, ele depois de ter orado, ele tem a oração sacerdotal que vem no capítulo 17 de João, e todos os outros evangelhos que mostram esse momento em que Jesus é preso, ela é logo após a oração de Jesus, em que Jesus diz ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus, diante do Pai, vai se preparando para esse momento. E quando chega nesses versos, diz que Jesus conduziu os seus discípulos a um jardim que era conhecido por todos eles. Era um lugar de intimidade entre eles. Era um lugar onde Jesus, com os outros 12 apóstolos, sempre estavam presentes. Era um lugar de conversa, era um lugar de relação, era um lugar de bate-papo, era um lugar onde o ensino de Jesus era transmitido e a vivência dele com os seus discípulos era natural. Era um local que trazia recordações de anos de convivência.
de anos de profundidade, onde um rabi ensinava os seus discípulos, um mestre ensinava os seus seguidores. E ele conduz os seus discípulos para esse lugar íntimo, para esse lugar de segurança, para esse lugar de histórias, para esse lugar onde havia vida na vida, porque é assim que a vida acontece. Mas inclusive é nesse lugar de tamanha intimidade, de tamanha vivência, que Judas tem a coragem de levar o pelotão de soldados para prendê-lo. É nesse lugar. O evangelista João, ele quer mostrar o nível da traição de Judas. O nível da traição de alguém que é convidado por um outro a fazer parte da sua intimidade, mas quando pode, trai a intimidade daquele que nele confia. É como se você levasse alguém para dentro da sua casa, abrisse o seu coração, abrisse as portas da sua casa, mas essa pessoa usa tudo o que vê dentro da sua casa contra você mesmo. É essa traição que está acontecendo em relação à figura de Judas com a pessoa de Jesus. Eles estão no lugar de intimidade, no lugar de confiança. E Judas chega com uma grande tropa, com a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus. Além de levar soldados da guarda pretoriana, o Sinédrio liberou soldados que eram deles, para ter mais gente, na expectativa de que pudesse haver violência, na tentativa de prender Jesus. Como a guarda pretoriana liberou poucas pessoas porque precisavam ficar soldados guardando a cidade, mandou alguns, mas os sacerdotes falaram, não, vamos mandar os nossos também. E eles vão até Jesus com lanternas, tochas, porque o lugar era escuro, e armados. Com toda a truculência e violência que podiam, para prender alguém que era um mestre, alguém que era um rabi, alguém que poderia ser um professor, que ensinava, que orientava, que aconselhava, mas tudo focado nos valores do reino de Deus. E esses homens chegam para prendê-lo. Jesus não se intimida diante de tudo isso e pergunta, a quem buscais? Vocês procuram quem? E eles respondem, Jesus o Nazareno, aquele que é da cidade de Nazaré. Jesus. Observe que não há nenhuma acusação. A única identificação para reconhecer quem é o Jesus a quem eles procuram é a sua cidade, o seu nascedouro. Jesus de Nazaré, o Nazareno. E Jesus fala, sou eu. E essa expressão, sou eu, ela percorre o Evangelho de João. Eu sou. Apesar de estar numa ordem invertida aqui nesses versículos, ela recorre a esta forma como João apresenta quem Jesus é. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. E quando eles chegam e questionam, Jesus diz, olha, sou eu estou aqui. Há outros evangelhos que mostram, inclusive, Jesus os confrontando, dizendo, olha, sempre andei no meio de vocês, estive durante todo o dia, ensinando, pregando nas sinagogas, pregando no meio da multidão, vocês nunca falaram nada, agora vocês vêm com pedras e armas para me prender em altas horas da noite, como se fosse eu um criminoso. Mas aqui o que João enfatiza é quem ele é, sou eu sou, se referindo à maneira como Deus se revelou a Moisés no monte, na sarça ardente. Eu sou quem sou. Alguns rabinos interpretam inclusive essa manifestação do Senhor na sarça, traduzindo o hebraico, que nós temos muito hábito de traduzir eu sou quem sou, para a expressão eu sou quem eu quiser ser. Deus dizendo eu sou quem eu quero ser, eu me revelo como eu quiser me revelar. Eu sou Deus, eu sou quem eu sou, e eu sou quem eu quero ser, e como eu quero ser. Esse sou eu. E Jesus aqui se mostra como o próprio Senhor, dizendo, olha, sou eu sou Jesus, e não só o Jesus, mas eu sou o Messias, aquele que foi enviado. E ele se apresenta dessa forma, e ao se apresentar, eles caem. O texto
ele não dá detalhes do porquê, como, mas vai dizer o texto que eles caíram por terra, recuaram e caíram por terra. E Jesus retoma a conversa, dizendo: olha, quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Pois bem, eu já disse, sou eu. É a mim que vocês buscam. E aí então, entra uma fala de Jesus que eu queria trazer para nós como esse modelo e esse exemplo. Ele diz assim: deixai ir estes, deixe todos os outros irem, sou eu que vocês buscam, é a mim que vocês querem. Estes que estão comigo, o que eu peço é que vocês não os culpabilizem, eu peço que vocês não lhes causem nenhum mal, eu peço que vocês ajam com generosidade com eles, deixe-os ir, porque é a mim que vocês estão buscando. E nessa fala de Jesus, eu vejo um Deus que se faz homem e age com humanidade. Um Deus que, mesmo sendo traído por um dos seus discípulos, e mesmo sabendo das limitações dos seus seguidores, ele se humaniza com o sofrimento daqueles que estão ao seu lado e aceita o seu caminho, aceita o propósito da sua vida, fazendo tudo quanto é possível a ele enquanto homem, para que aqueles que estão com ele não sejam penalizados. Deixe-os ir. Um Cristo que se mostra humano. E para nós é extremamente importante, porque nós somos humanos que queremos ser deuses. Nós vivemos numa sociedade onde nós queremos ter mais benefícios e privilégios do que os outros. Onde nós protegemos a nossa própria pele, independente do que o outro muitas vezes possa sofrer. Nós temos uma visão muito egoísta, individualista, ao invés de termos um coração mais aberto e ter mais solidariedade com os outros. E Jesus aqui nos mostra o exemplo oposto, de que quanto mais divinizados, quanto mais cristianizados, ou quanto mais de Cristo em nós tenhamos, mais humanidade nós precisamos ter. Mais cuidado com o outro nós precisamos manifestar. Mais amor, mais compaixão para com aqueles que estão à nossa volta. Depois do movimento do pós-iluminismo, nós enfrentamos muitas mudanças na concepção filosófica e no comportamento humano. A gente enfrenta algo que muitos conhecem, que é a questão humanística, que é colocar o homem no centro de tudo, né? O homem é o centro do universo, o homem precisa ser sempre levado em conta, posto como prioridade. E isso para nós, inclusive dentro da teologia reformada, para a gente isso não é correto, porque Deus está no centro de tudo. A nossa vida é para a glória de Deus. Nós não somos humanistas, nós somos teocêntricos, Deus no centro. Mas às vezes as pessoas confundem ser humanista com ser humanizado. As pessoas confundem a ideia de colocar o ser humano no centro com a ideia de ter totalmente descaso com o próximo, de não se preocupar com a dor do outro, com o sofrimento alheio, com a angústia, a necessidade daqueles que estão à sua volta. Isso não é cristão. Colocar o ser humano no centro de tudo é um erro doutrinário teológico. Mas quando nós colocamos Deus no lugar que já é dele, que é no centro de tudo, nós vivemos uma vida humanizada. Nós não conseguimos amar a Deus e não amar o nosso próximo. Lembra das cartas de João? Como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo e não amar o meu próximo a quem vejo? Como posso dizer que eu amo a Deus? Como posso dizer que o meu amor por Deus é real, é verdadeiro, é sincero, se eu não amo aquele que está diante de mim? Se eu não amo a esposa ou o marido que Deus colocou para partilhar da minha vida, se eu não amo os meus filhos, os quais Deus me deu para criá-los, se eu não amo os meus pais, que me ajudam no meu processo de amadurecimento, se eu não amo o meu irmão, que se assenta do meu lado no templo da igreja, se eu não amo o meu vizinho, que partilha do dia a dia, das dificuldades da vida, se eu não amo aquele meu colega que senta na mesa ao lado no escritório que eu trabalho, se eu não amo a faxineira que faz a limpeza do ambiente onde eu estou trabalhando, como posso dizer que eu amo a Deus se eu não me preocupo com aquele que está na vida e na lida, como eu estou? Jesus revela nas suas atitudes, no seu comportamento, um comportamento humano,
de alguém que se condói, de alguém que tem misericórdia, de alguém que tem compaixão, de alguém que até mesmo no meio do seu sofrimento, consegue olhar o sofrimento do outro e diz: olha, sou eu, mas deixe-os ir, que eles possam seguir, que eles possam prosseguir. E Jesus se põe à frente, se entrega, para poder prosseguir para os próximos passos que nós conhecemos dentro da semana da paixão, que nós conhecemos dentro de tudo que ele vai sofrer, sendo sentenciado à morte, e morte de cruz. Quando nós chegamos nos versículos 12 e 13, e eu fiz questão de ler esse texto, porque há um contraponto aqui, na minha leitura. Jesus, o próprio Deus encarnado, que aceita uma morte, e uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, que era a morte de cruz. Ele aceita isso. E aí então, os versículos 12 e 13, vai falar do sumo sacerdote, que era o líder religioso dos judeus. Vai dizer que a escolta, o comandante e as guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás. Anás era o sogro de Caifás. Na religião judaica, o sumo sacerdote, ele ficava a vida inteira na função. Ele ia exercendo o seu papel até o final da sua vida. Só que nesse momento da história, a função do sumo sacerdote deixou de ser uma função só religiosa e se tornou também um papel político. Caifás, ele foi afastado do sumo sacerdócio, por muitos problemas que ele criou. Só que, pela força política que Caifás tinha, ele fez um acordo, e o acordo era que um descendente do sumo sacerdócio só poderia ser alguém ligado à família dele. Caifás teve 3 filhos, os 3 filhos foram sumos sacerdotes, mas os 3 filhos foram afastados do cargo, por problemas morais, problemas comportamentais, foram afastados. Nesse momento, quem precisou assumir o cargo foi Anás, o genro dele. Precisava ser alguém da família. Então, politicamente, eles mantinham e compravam o cargo. E Anás, o genro, assumiu. E ao assumir o cargo, tudo que Jesus enfrentou foi sobre o governo deles. E Caifás, há algum tempo atrás, tinha dito que era necessário morrer um homem pelo povo. Ele falou isso, talvez inclusive achando que ele morreria pelo povo, declarando algo dessa forma. Mas a palavra de Caifás ainda assim se cumpriu, porque era necessário de fato morrer um pelo povo. Mas esse que morreu pelo povo naquela cruz foi Jesus, o nosso Senhor. E quando nós vemos Jesus passando por isso e passando pela sentença dada por Anás, sendo respaldado por Caifás, nós vemos a colocação de poderes. Poder de Deus, que se faz homem e se humaniza. E o poder de Caifás e Anás, que são humanos, se acham deuses e condenam. Matam para se perpetuar no poder. 2 figuras totalmente diferentes. E quando nós olhamos para essas imagens, o que nós precisamos nos lembrar é que o exemplo que nós devemos seguir sempre é o exemplo de Jesus. É o exemplo do servo sofredor. É o exemplo daquele que enfrenta as suas batalhas, enfrenta as suas lutas, mas que mantém o seu coração alinhado ao coração do Pai e cumpre a vontade dele. Que nós possamos, como comunidade, como igreja, como irmãos e irmãs, que nós possamos ter um coração como o do Senhor Jesus, que nós possamos ser mais humanos nas nossas relações, que nós possamos ter mais sensibilidade pelas pessoas nas nossas relações, que nós possamos nos pôr mais no lugar dos outros, que nós possamos ter mais empatia, que nós possamos ter mais compaixão, que nós possamos, assim como o Senhor teve compaixão de nós e nos amou, que nós possamos ter compaixão dos outros e amar os outros também. Que nós possamos reproduzir isso numa sociedade que tem sede por poder, numa sociedade pós-iluminista que acha que vai resolver o problema da humanidade com sua própria sabedoria, com seu próprio conhecimento, com a sua própria força. Que nós possamos nos lembrar que se não for a graça de Deus nos ajudar, nos sustentar, nos manter, nós não conseguiremos prosseguir.
Portanto, que com os olhos fixos em Jesus, que nós possamos prosseguir, que nós possamos enfrentar as nossas lutas, os nossos sofrimentos, que assim como Jesus, que aceitou o seu cálice, que nós possamos aceitar o nosso também, mas que nós vivamos sem culpabilizar os outros, que nós vivamos sem jogar a responsabilidade sobre o outro, que nós possamos viver sem nutrir ou guardar raiva, indignação, rancor das pessoas à nossa volta. Que Deus nos molde ao ponto de chegarmos e dizermos: não guarda a faca, guarda a espada na bainha. Não precisa disso tudo não. Não precisa. Eu estou seguindo o caminho que Deus preparou para que eu seguisse, que o Pai preparou para que eu seguisse. Que o nosso coração esteja sendo humanizado. Que não sejamos humanistas, mas que sejamos humanizados. Que possamos olhar para as pessoas com compaixão e amor e revelar o amor de Cristo a essas pessoas. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria que você orasse. Que você orasse a Deus nesse momento. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, momentos de sofrimento. E às vezes, nesse momento de sofrimento, você possa estar indignado com as pessoas à sua volta, com alguém específico, jogando a culpa sobre o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus colegas. Talvez você possa estar vivendo um momento difícil e isso pode estar te conduzindo a um estilo de vida egocêntrico, egoísta. E eu queria que você orasse para que Deus tirasse isso do seu coração, que você fosse moldado à imagem de Jesus, assim como Ele te amou sendo você pecador, assim como Ele perdoou você dos pecados que você cometeu contra Ele, que você também possa perdoar aqueles que te ofenderam e que você possa viver como Jesus viveu, como esse servo que se submete à vontade do Pai. Ore ao Senhor, fale com Deus, tenha o seu tempo de oração, agradeça a Deus por tão grande salvação. Não deixe que os cargos, as funções, o poder, a influência, a soberba, a arrogância, não deixe que nada disso tome conta do seu coração, porque o maior entre nós é aquele que serve. O maior entre nós é aquele que serve. Não existe amor maior do que este, do que aquele que é capaz de dar a sua vida por amor aos seus amigos.